Boa noite, amados. Vamos nos colocar de pé neste domingo maravilhoso. Será que você pode dar um sorriso e dizer: é muito bom estar na casa de Deus? Amém! Que nós possamos fazer assim como o salmista, se alegrar quando nós temos a oportunidade de estarmos juntos como igreja, para louvar, para bendizer, para adorar, mas principalmente para que nós possamos receber de algo da parte do Senhor juntos, como corpo de Cristo. Amém? Quantos creem que nessa noite o Senhor vai fazer algo novo em sua vida para essa semana? Quantos creem? Digam amém bem forte. Então creia que hoje o Senhor tem uma palavra ao seu coração, para que a sua semana possa ser a melhor semana da sua vida. Você crê assim? Eu creio. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Primeiramente porque nós temos a rica oportunidade de estarmos aqui juntos como igreja, juntos como corpo de Cristo, para louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque hoje nós temos livre acesso à sala do trono. Hoje nós temos livre acesso, juntamente com os nossos irmãos, de poder tocar o seu coração. Obrigada, Senhor, porque não existe mais barreiras que possam estar entre nós e o Senhor. E por isso os nossos corações se alegram nessa noite. O nosso coração se alegra e se enche de fé, crendo naquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Uma palavra profética, uma palavra de vida, uma palavra de restauração sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que enquanto estamos aqui, o Senhor está cuidando, o Senhor está livrando, o Senhor está cuidando da nossa casa, dos nossos amigos que não puderam estar, dos nossos familiares que não estão aqui. Mas em nome de Jesus, Senhor, cuide deles, cuide do nosso lar, cuide da nossa casa, em nome de Jesus. E nós cremos que a partir do momento que nós abrimos os nossos corações, algo sobrenatural pode acontecer. Eu creio, Senhor, o Senhor tem cura para nós, o Senhor tem restauração, o Senhor tem quebrantamento, o Senhor tem mudança de vida, o Senhor tem uma palavra de vida sobre nós nessa noite. E por isso, como igreja, nós tomamos posse e nos alegramos, crendo em cada palavra professada do teu altar. E contra vocês, espíritos malignos que se levantam contra o culto dessa noite, pegue agora tudo que é de vocês e bata em retirada. Solta este lugar, solta as vidas, solta as mentes. Nós declaramos que esse ambiente é propício para que a glória do Senhor se manifeste neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Levante suas mãos e diga assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui e o teu Espírito Santo se move na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda Ele! Glória a Deus! Aleluia! Quantos estão felizes por estarem na casa do Pai? Diga amém! Eis-me aqui, Senhor, porque foi na cruz do Calvário aonde Ele derramou o seu sangue para que pudéssemos estar aqui hoje louvando e engrandecendo ao seu nome. Amém? Aleluia! Foi ali
salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus, mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora foi na cruz mais uma vez. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro. Declara, foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. E agora me alegro em sua luz. Você pode aplaudir a Ele? Aplauda Ele porque foi naquela cruz onde nós fomos libertos pelo sangue do Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh Senhor, quantos estão aqui para louvar e engrandecer o nome dEle? Diga, eis-me aqui, ó Pai. Será que você pode dizer obrigada, Jesus? Obrigada pelo teu amor naquela cruz, porque Ele assumiu a forma de homem, Ele desceu entre a humanidade, Ele se fez homem para que pudéssemos ser salvos. É por isso que você está aqui hoje, é por Jesus. Aleluia. Abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Diga seu nome. Seu nome é maravilhoso. Esse nome é Jesus Cristo. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória.
para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Poderoso Deus, abriu mão da sua glória, aleluia! caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Diga, ele é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Diga, o fraco eu sou forte. Aquele que me fez forte. Aquele que me fez viver. Aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é. Mais uma vez declare. Seu nome. Seu nome é. Receba, Senhor, o nosso Seu louvor. nome é Conselheiro, poderoso Deus. Você pode aplaudir a esse Deus Todo-Poderoso. Aplauda mais forte. Oh, Senhor, nós te louvamos. Aleluia. Aleluia. É aqui, Senhor. É aqui diante dos teus pés. É aqui na tua presença, em comunhão com os nossos irmãos, ao qual nos sentimos tão bem, ao qual nos sentimos completo. Você se sente assim completo quando está na casa dele? Então aqueça seu coração, ateie fogo no seu coração nesta noite. Crie expectativas naquilo que o Senhor tem a fazer no seu coração, na sua vida. Ele tem muito mais a fazer na sua vida. Aleluia.
Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apagar, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apagar, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo. Mora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apagar, e o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apagar, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui. Onde o fogo não apagar, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar.
onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Oh, Senhor, te convido nessa noite a fechar os teus olhos, a voltar o teu coração ao Senhor, a dizer: problemas, vocês não vão tirar o meu foco. Eu vim aqui para louvar o nome dEle, a engrandecer a este Deus que é todo poderoso. Declare nessa noite que o teu Senhor, que o teu Deus é formoso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Mais uma vez declare: quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é
Aleluia. Querido Espírito Santo, queremos que a tua doce, santa e real presença se manifeste neste lugar. Não queremos fazer algo de nós mesmos, mas queremos que a tua graça esteja presente neste lugar. Queremos confessar que somos pecadores e carecemos do perdão, da misericórdia, da piedade, da clemência e compaixão de Deus. Estamos aqui para renunciar o mundo e receber o reino em nosso coração. Queremos, ó Deus, que tu recebas o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, porque somente tu és Deus, Senhor, Salvador, Rei, não há outro além de ti. Aleluia, aleluia. Corre cala manassa, xerequei cala manasso. Oh, riquei cala manaiassa, chequei candalanosso, chequei caramalabassa. Espírito Santo, prepare este ambiente. Prepare este ambiente. Prepare este ambiente. Prepare os corações. Desarma as mentes. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Agora não é hora de pedir nada. É a hora que você diz assim: para ti todo louvor, toda honra, toda glória. Eu te amo, Jesus. Eu te entronizo, eu te coroo. Eu me curvo e me prostro, me dobro, me curvo diante da tua presença. Te adoro, te adoro, te adoro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo amém. Antes de se sentar, dá uma olhada em quem está perto de você. Dê um sorriso. Dê um aperto de mão, dê um abraço, cumprimente esta pessoa, dá uma palavra profética para ela, e pode se sentar, abençoados, em nome de Jesus. Muito boa noite a todos vocês, a graça e a paz. Que bom que você está aqui. Deus tem algo para a sua igreja nesta noite, eu sinto isso no meu espírito. A coisa não acontece quando subimos aqui, a coisa acontece quando nós nos preparamos para subir aqui. Deus, através do seu Santo Espírito, Ele nos mostra o que pretende fazer. Não entendemos de uma forma clara, mas Ele nos dá sinais, e por conta destes sinais que Ele nos mostra, nós sabemos que Ele tem algo para fazer aqui. Amém? Me permita cumprir o protocolo. Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês que estão aqui pela primeira vez, segunda, terceira. Este é o nosso culto de domingo, culto de celebração. Sejam todos muito bem-vindos. Quem aqui deste lado está aqui pela primeira vez? Como é teu nome? William.
Juliano. Totalmente diferente, né? Juliano, Deus abençoe muito você. Alguém mais desse lado? Desse lado agora, alguém? Primeira vez? Lá no fundo, aqui, na banda de cá. Oi, como é teu nome? Raquel. Seja bem-vinda, viu, Raquel? É sua amiga? É amiga da Arlete, é nossa amiga. Deus abençoe, tá bom? Mais alguém aí, nessa banda de lá? Deus abençoe então a todos vocês, nossos convidados e visitantes. Que a graça bendita de Deus seja sobre a vida de vocês. Eu gostaria de assistir um vídeo, um resumo, os melhores momentos do nosso encontro de adolescentes que tivemos no sábado. Vamos assistir juntos? Legal, glória a Deus, aplauda Jesus. Eu quero aqui cumprimentar toda a equipe que tem cuidado dos nossos adolescentes. E se você tem filhos adolescentes, é importante eles estarem no grupo certo. Então nós estamos aqui buscando a Deus, fazendo novas amizades, crescendo na fé. E eu creio que Deus vai ser assim muito importante no desenvolvimento e na vida do seu filho e da sua filha. Amém? Então, estamos aqui todos os sábados às 16h30, às 4h30 da tarde. Tá bom? Que Deus possa abençoar você, adolescente, rica e abundantemente. No sábado que vem, queridos, nós vamos ter a ceia de oficiais, por conta do seguinte: no mês passado, nós fizemos o culto no domingo de manhã, e fica puxado para alguns irmãos, 2 cultos no dia. Então, nós vamos fazer assim: no sábado, às 19h30, nós estaremos reunidos aqui, os nossos pastores, presbíteros, diáconos, voluntários, servos. E se você sente no coração o desejo de servir, você também é bem-vindo, porque quem não serve, não serve. E quando você tem esse desejo no coração de fazer algo pelo seu irmão, algo pela sua irmã, algo pelas pessoas, pode ter certeza que a bênção do Senhor vai ser sobre a sua vida. Eu gostaria então de conclamar toda a nossa igreja, e gostaria que vocês fizessem oração para que o inimigo não prenda as pessoas em casa. Por quê? Porque o diabo não quer que a igreja se estruture, se organize. Então é muito importante esse trabalho que estamos desenvolvendo juntos, porque em breve nós teremos a nossa consagração, onde os nossos pastores serão separados, onde os nossos diáconos serão separados, e onde os nossos voluntários serão apresentados e abençoados para a igreja. Então nós vamos preparar nesta semana, durante toda ela, um material que vai poder assim cooperar muito com
a nossa visão e desenvolvimento do que Deus tem para nós através deste ministério, em nome de Jesus. Amém? Sábado, às 19h30, em nome de Jesus, você que tem um chamado de Deus para a tua vida, esteja aqui e vamos cear juntos no sábado. É a nossa ceia de oficiais e onde vamos receber uma palavra especial da parte do Senhor. Amados, eu gostaria de falar para vocês a respeito do filme Chosen, que está aí em todos os cinemas do Brasil e fazendo muito sucesso no mundo. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito interessante. Coloca para nós, por favor. Olha só, eles estão indo assistir o filme caracterizados como personagens, e é isto que nós vamos fazer. O nosso teatro em peso vai estar caracterizado, e quem quiser também se caracterizar, é só dizer eu quero, e a gente vai assistir o filme juntos, e nós vamos fazer assim, um arrastão de bênção, amém? O pessoal não vai de Barbie? Então, nós vamos lá com os personagens, amém? E vai ser muito legal. Então a gente vai fazer toda aí uma organização, vai ter a logística, nós vamos se encontrar lá do outro lado, nos fundos, aí a gente entra pela porta de trás, e todo mundo caracterizado vai ser um furdúncio, não é? Aí o pessoal quer tirar foto, é ou não é? O pessoal, a gente chega um pouco antes. Então acontece toda aquela movimentação que vocês estão vendo aí nas fotos. Fechou? Vamos junto? Loucos por Jesus? Aleluia, glória a Deus. Amém. Quem tem vergonha, a gente põe assim um negócio, um véu no rosto, só parece o zóio. Mas Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim aqui embaixo, quando subir, vou me envergonhar dele lá em cima. Então é sério o negócio, é ou não é? Mas vai ser muita bênção, hein? A gente todo lá caracterizado. Glória a Deus. Uma outra coisa é que o SBT vai agora exibir em horário nobre o Chosen como novela. E é legal esta série, porque mostra um Jesus, como disse a Leise na pregação dela, de uma forma humana, não que ele tenha deixado de ser Deus, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem, mas ali você vê assim Jesus com outros olhos. Olha só, quando fizeram a série Lúcifer, tem gente que ficou amiguinho de Lúcifer. Tem gente que disse, Lúcifer não é tão mal assim. Lúcifer é bonito. Lúcifer é um tipão. Não perdia um filme da série Lúcifer. Então, me permita falar de Chosen. Em inglês, né, The Chosen, a escolha. Então, em nome de Jesus, eu acredito que para o nosso país é importante, não é? Às vezes eu vou pregar aqui, o Pezão diz, eu já sei dessa história. Eu disse, por quê? Eu assisto a novelinha. Aí eu penso que é da Globo, eu falo, não, é da Record, é o filme, é o de Jesus, a vida de Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, eu acredito que vai ser uma grande bênção para a nação brasileira, porque enquanto muitos dos canais já estão a serviço do ocultismo, já estão exercendo uma influência diabólica sobre as famílias, sobre as casas, sobre os lares, nós agora vamos ter assim uma batalha espiritual muito grande, porque agora entra nas regiões celestiais para ser transmitido para todo o Brasil, The Chosen. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu gostaria de falar da célula da Michele e do Daniel, que vai ser inaugurada na quarta-feira agora,
na casa do Fábio e da Carol, que vão ser os anfitriões. Levanta a mão aqui, por favor, o Fábio e a Carol. Aleluia. Fiquem de pé. Daniel, Michele, venham cá. Venham aqui também. Vamos fazer uma oração abençoando a abertura de mais uma célula. Em nome de Jesus. Tivemos semana passada a célula, levanta a mão aí, Paulinho e Joyce, não é? Que foi inaugurada lá na casa do Felipe e da Jéssica. Vamos orar e abençoá-los. Subam aqui. Glória a Deus. Vamos ficar aqui, ó. Isso. Fica aí. Vamos lá. Vamos orar. Estenda as mãos para cá. Pai querido, Deus amado, nós queremos rogar a tua bênção sobre a vida do Daniel e da Michele, sobre a vida da Carol e do seu esposo Fábio, e pedir a tua bênção sobre esta casa, este lar, esta família, sobre este trabalho que vai ter início lá. Que a tua graça bendita seja sobre a vida deles. E abençoe também, Pai, aquele bairro, abençoe os irmãos que moram ali, naquelas proximidades, que possamos ganhar muita gente para Jesus, e que esta célula seja, sim, uma grande bênção na vida de todos. Aproveito para orar e pedir a tua bênção sobre a vida do Paulinho, da Joyce, e sobre a célula que eles estão liderando. Também pedir a tua bênção sobre a vida da Gabi e do Fabrício, abençoando a célula que eles estão liderando, e abençoar também, Pai, a célula que nós cuidamos ali na casa do Pezão e da Rose, do Juninho e da Samile, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. A célula vai se chamar Redimidos, e vai ser na Alameda das Macaúbas. Quase eu li das Macumbas aqui, eu já ia falar, está convertido, mas quase em Macaúbas, passou raspando. Número 78, vem viver. Deus abençoe. A Nilma está aí? Nilma? Não, mas mesmo assim a gente vai passar, talvez ela esteja lá, cultuando com a gente. Coloca a Nilma aí, que ela foi hoje a pessoa quem convidou os irmãos, para que os irmãos pudessem estar aqui no culto. Aquela que parece uma atriz americana, uma loira. Cadê? Não mandei para vocês? Deve ter mandado então errado. Foi para alguém. Espera aí, deixa eu ver aqui. Mas enfim, eu quero agradecer muito a Nilma, porque ela foi a garota propaganda da semana. Não está aí com vocês, né? Tá bom, queridos. Obrigado, viu? Amém? Muito bem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Em Levítico, capítulo 6, versículo de número 12. Levítico 6, 12. Quem achou, diga amém. Diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. O fogo que está sobre o altar arderá continuamente, não se apagará. Pode colocar o banner da pregação, tá bem? Vamos orar? Diga: Pai, o Senhor me trouxe aqui para receber algo do céu. O Senhor conhece a minha real condição e sabe como eu tenho vivido na minha vida espiritual, emocional, sentimental
afetiva, material. E eu quero colocar tudo, Senhor, diante de Ti e pedir a Tua bênção nesta noite. Eu quero ser marcado pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. A Bíblia fala que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. A palavra é a marreta que despedaça a pedra. Aqui, o Senhor fala comigo e com você. Em algum momento da nossa vida, nós tivemos um coração muito duro. E fomos tratados. E muitas vezes a coisa não foi fácil. Porque o martelo precisou bater, porque a marreta precisou bater para despedaçar, esmiuçar, esmigalhar o nosso coração. Eu não sei como você está aqui nesta noite, mas a minha oração é para que a sua mente esteja desarmada e o seu coração esteja aberto para receber o que Deus tem para você nesta noite. Diga comigo: Deus, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. O fogo que está sobre o altar arderá nele, ou arderá continuamente, não se apagará. Existia uma determinação por parte do Senhor, que o sacerdote deveria alimentar o fogo todas as manhãs, porque este fogo não poderia apagar, este fogo não poderia se extinguir. E esta palavra precisa ser trazida para os nossos dias, porque o altar do nosso coração não está mais ardendo em chamas, não está mais pegando fogo. Nós não temos permitido que Deus tenha acesso ao nosso coração, e por conta disso, o nosso coração se esfria. Por conta disso, muitos estão vivendo uma vida insensível, indiferente, alienada. Eu gostaria que você já olhasse para a tua vida espiritual, a tua vida com Deus, para você encontrar, de repente, algumas destas situações, porque Deus quer te trazer de volta. Um dos sinais que a pessoa está se perdendo é a indiferença, onde as coisas de Deus não são mais importantes para a sua vida, não são mais prioridade para ela. Lá atrás, quando a pessoa se converteu, existia algo dentro dela que a impulsionava para buscar a Deus, carregar uma Bíblia, ler, estudar, orar, jejuar, não faltar nos cultos, contribuir financeiramente com a obra de Deus. Mas agora, quando você olha para a sua vida, a tua vida, ela se tornou uma vida religiosa. De espiritual, ela não tem mais nada. Você ama a Deus, e eu não duvido disso. Eu sei que no fundo do teu coração existe um clamor. Eu sei que você ama a Deus, mas você não pode amar a Deus do seu jeito. Você precisa trazer
não trazer Deus para a sua dimensão, você precisa entrar na dimensão de Deus. Não é o que eu quero dar para Ele hoje, o que eu quero oferecer para Ele hoje. O que eu estou dando, o que eu estou oferecendo, de repente está bom demais. É o que eu posso fazer de acordo com as minhas condições. Recebe aí uma moeda, recebe uma nota miúda, recebe aí apenas o meu louvor, porque é o que eu posso dar hoje. Eu vim me arrastando para a igreja, eu por mim mesmo não viria mais, não sinto mais no meu coração a vontade de servir a Deus. Ou seja, a indiferença começa a tomar conta da vida daquele que um dia lá atrás foi fervoroso. Você foi uma grande bênção, um referencial para muitos, um exemplo para os demais. Mas agora, por conta de coisas que você tenta explicar, coisas que não tem justificativa diante de Deus, você se anula. A tua vida com Deus está paralisada. Você não está mais permitindo que o Espírito Santo incendeie você, o seu coração. O teu altar está vazio. E quando é que você sabe que o altar do coração está vazio? Porque a pessoa dá sinais. Ela se irrita com facilidade, xinga, pragueja, fala palavrão, chega a blasfemar. A blasfêmia é quando a pessoa ofende a Deus. Muitas vezes, você está aqui de corpo presente, mas o teu coração não está aqui. Quando nós olhamos para Ananias e Safira, eles levam um valor em dinheiro e entrega para Pedro, e Pedro diz: por que você mentiu para o Espírito Santo? Porque você não está entregando uma oferta de acordo com a tua fidelidade. Você está roubando a Deus, você está mentindo ao Espírito Santo. Ou seja, ele entregou alguma coisa, mas o coração não foi junto. O teu coração precisa te acompanhar. Todos os dias eu oro e digo: Deus, eu quero permanecer na tua presença, que os meus pés não escorreguem, desvie os meus olhos do pecado, me fortaleça para dizer não às tentações. Quero ser santo, quero andar em retidão e justiça, quero te agradar. Deus, não me permita desviar. Amados, talvez você diga: é muito mais difícil um pastor desviar do que um membro comum. Você está enganado. Porque quando o diabo mira, ele mira na liderança. A Bíblia diz que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Então o diabo, ele mira nos pastores, o diabo mira na liderança, o diabo mira em quem está sobre o altar, o diabo mira naqueles que estão fazendo alguma coisa, servindo em alguma área, em algum departamento ou ministério. Só que estas setas inflamadas e envenenadas do diabo não podem nos atingir. Por que que muitos fraquejam? Porque não estavam paramentadas. A palavra fala que devemos nos proteger com a armadura de Deus. O escudo da fé tem que estar embraçado. E se você vacilar,
você tomba, você cai, você morre espiritualmente. Amados, converso com tantos pastores. Lá atrás foram grandes bênçãos para a nossa cidade. Mas hoje, a luz de Israel se apagou. E os motivos são tantos, as desculpas são tantas, as justificativas são tantas. Se você não quer se perder, aprenda a depender do Espírito Santo de Deus. Se você depender do Espírito Santo, você vai passar por altos e baixos, montanhas e vales. O Senhor vai ser com você. O Senhor vai te dar livramento. O Senhor vai te guardar. O Senhor vai te consolar. O Senhor vai te fortalecer. O segredo é depender de Deus. O segredo é ter a palavra no coração. O combustível que faz com que o nosso coração esteja ardendo em chamas é buscar Deus na sua palavra e ter uma vida regada de oração. Então hoje você pode olhar para o testemunho do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, daqueles que são líderes, daqueles que servem, daqueles que estão no altar. Quando foi a última vez que você viu a pessoa abrindo uma Bíblia? Passando tempo com Deus, ajoelhado, orando de madrugada, clamando, suplicando, pedindo, invocando a presença de Deus. O Baruch estava fazendo um podcast e ele dizia a respeito da influência que o seu pai exerceu na sua vida. Ele acordava de madrugada e ouvia conversas. Ele se levantava silenciosamente, ia para a sala e o seu pai estava conversando com alguém invisível. O seu pai estava falando com Deus. O seu pai estava orando. E isso marcou a vida do Baruch, um adorador. Imagina que o filho pode se levantar e surpreender o pai no computador vendo pornografia, ou no celular. Hoje, ele pode ver mais coisa ruim do que boa. Nós precisamos levar Deus para dentro da nossa casa novamente, antes que seja tarde demais. Depois não adianta chorar lágrimas de sangue. Nós dizemos: eu não tenho forças para orar. Pastor, eu não consigo orar. Pastor, eu até quero. Preste atenção, se você quisesse, você orava. A questão é de disciplina, é de você se posicionar, é de você dizer: eu preciso priorizar Mateus 6,33. Eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Não é em segundo, não é em terceiro, não é no antepenúltimo lugar, não é no penúltimo lugar, não é no último lugar. A igreja dos nossos dias precisa acordar. A igreja dos nossos dias precisa despertar. Porque nós estamos vivendo uma vida muito cômoda, onde não há fogo, não existe temor. Uma das marcas de Deus na vida daquele que arde é o temor. Onde você diz: eu quero andar com Deus, e para andar com Deus eu não posso fazer isso, eu não posso andar com estas pessoas, eu não posso frequentar estes lugares.
Eu preciso vigiar nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas palavras. Porque hoje nós achamos que Deus está se agradando de nós, sendo do jeito que nós somos, tortos no nosso caráter, deformados em nossa personalidade, indomáveis no nosso temperamento. Nós temos um rótulo, uma etiqueta, de que somos crentes. Mas a Bíblia diz que até o diabo é crente, até os demônios são, e estremecem diante de Deus. Mas sabe qual é a diferença? Eles não obedecem. Eles creem, eles sabem que é verdade, mas eles não obedecem. Se você não quiser ser como eles, você deve crer e deve obedecer. Você deve voltar ao teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Quando foi que aquela seta te feriu? Quando foi que aquela seta te alcançou? Quando foi que aquela seta te atingiu? Preste atenção, você é um potencial tão grande para Deus. E quando você chegar no céu, você vai ter que prestar contas. O que é que você fez com o teu dom? O que é que você fez com o ministério que o Espírito Santo te entregou para fazer? Você tem um chamado lindo, e você está olhando para pessoas, você está olhando para aquilo que o diabo quer te mostrar, e o teu coração vive na penumbra, endurecido, raivoso, revoltado. Preste atenção, Deus não tem culpa das nossas frustrações, decepções e desilusões. É tempo onde a igreja está sendo conclamada para o maior avivamento de toda a terra. O planeta vai incendiar com o poder de Deus. Deus vai se mover, e Deus vai levantar você que está aqui, que já tinha desistido do seu chamado, ministério, propósito, missão. Deus vai te levantar, para que você seja não como você era lá atrás, mas para que você seja muito mais. Deus está se movendo, assim como fala a palavra no livro de Ezequiel. Um descampado cheio de cadáveres. De repente se ouve um ruído muito alto. É osso se ligando ao seu próprio osso. Onde havia morte, começa a agir a vida. O poder da ressurreição entra em operação. Aqueles ossos ligados agora começa a crescer nervos, carne, músculo, tendões, pele, até que, por fim, o Espírito Santo de Deus é soprado novamente sobre eles. Como é que Deus te vê? Como alguém que está frequentando uma igreja, mas está morto espiritualmente. Como é que Deus te vê? Você pode estar afrontando a Deus, batendo o pé e dizendo: não, eu não quero, eu não vou fazer do meu jeito.
Talvez você queira entrar, assistir o culto e ir embora. Você não quer mais participar de nada e se envolver com nada. Satanás 4:8. Você foi chamado para aguentar o tranco, para ter casca grossa, para você aguentar as críticas, calúnias, injúrias, difamações, julgamentos. O próprio Jesus disse que seríamos enviados todos os dias para o matadouro, mas deveríamos cumprir o nosso chamado como ovelhas mudas, que não abrem a boca. Todos os dias nós somos apedrejados, de algum lado vem alguma pedra, e se você anda em amor, e se você perdoa sempre, o seu coração vai estar resguardado de toda a malignidade do inferno. Agora, se você for mais vivo do que morto, porque a palavra diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Cachorro morto não ladra, cachorro morto não morde. Nós devemos morrer para o nosso eu. Se alguma coisa acontece, a palavra de Deus diz, bem-aventurados sois vós, é porque repousa sobre vós o Espírito Santo de Deus, ou a glória do Senhor. Você não pode parar a tua vida por nada, o teu ministério, o teu chamado. Preste atenção, um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor, e você poderá ouvir, apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheço, servo infiel. Você precisa aprender a lidar com pessoas difíceis. Talvez a mais difícil seja você, mas se você não olhar para o espelho da sua vida, você sempre vai achar que os outros é que estão errados, e você que está sempre certo. O fogo que está sobre o altar arderá continuamente e não se apagará. Eu ia pregar outra palavra hoje, mas esta semana o Espírito Santo me inquietou com este versículo, e eu estava meditando e recebendo de Deus aquilo que Ele tinha para nós neste culto. E Ele me disse, no domingo eu vou sarar pessoas, eu vou libertar pessoas, algemas, grilhões, amarras, viseiras, amordaças vão cair em nome de Jesus. Deus vai levantar neste lugar um povo intrépido, valente, ousado, corajoso, que vai dizer, acabou o teu domínio na minha vida, Satanás, eu sou de Jesus, chega de dirigir o carro da minha vida olhando pelo retrovisor, vivendo de passado. O passado é o pior lugar que você tem para morar. Chega. Você tem que dizer, eu quero ser esta pessoa posicionada, determinada, constante. Você não pode se dobrar por qualquer vento que sopra. Somente os grandes suportam as investidas do inferno. E o diabo usa as pessoas mais próximas de você para tentar te paralisar. Quando estudamos o avivamento do passado, em vários lugares do mundo, vemos que casernas, bares, prostíbulos, boates, fechavam as suas portas. Festas mundanas e pecaminosas não aconteciam mais.
Aquelas cidades eram conhecidas e muito frequentadas por conta destas coisas. Mas quando entra o avivamento de Deus naquele lugar, a bandeira levantada ali é outra. Pessoas no entorno da igreja, a quarteirões, eram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Essas pessoas caíam tocadas por um poder sobrenatural e suas vidas eram mudadas. O índice de criminalidade baixava de forma impressionante. Para vocês terem uma ideia, eles procuravam a delegacia e se entregavam, dizendo: eu cometi este crime, eu mereço ser preso, eu quero pagar a minha pena. Tudo porque a igreja começava a orar. Tudo porque a igreja começava a orar. Não orando para pedir coisas, mas entendendo a importância do tempo presente. Famílias inteiras se convertiam e serviam a Deus com fidelidade em suas igrejas. Uma igreja muitas vezes cheia, ela pode revelar apenas um movimento. A igreja pode estar cheia, mas de gente vazia. Sabe por quê? Porque em nossos dias é muito comum, como eu falei, as pessoas, elas não buscam mais a Deus, não se enchem mais de Deus. Elas não buscam ao Senhor na sua vida pessoal, não faz um devocional, não lê uma Bíblia, não jejua. A igreja é apenas uma atividade extra. Quando eu sentir falta, eu vou. Quando eu tiver algum problema sério, eu peço oração, eu apareço. Mas não é isso que Deus quer para você. Este lugar para nós deve ser um lugar santo, onde nós vamos buscar a Deus como igreja e família todos os domingos. Porque quando você não vem, você se enfraquece. Quando você não vem, você abre legalidades, portas, direito, brechas. Deus quer se manifestar, mas quer se manifestar com uma unção genuína. E é isso que você tem que buscar para a sua vida. Talvez você nunca tenha experimentado até o dia de hoje nenhum tipo de manifestação. Talvez você já tenha chorado, se quebrantado, se jogado no chão. Talvez você tenha experimentado do maná que Deus servia para você, para alimentar a fome do teu coração. Talvez Ele tenha matado a tua sede lá atrás, quando você permitia, quando você dizia: eu quero da água que aquele que beber não terá mais sede. Amados, como é que nós podemos nos afastar e nos distanciar de Deus, como muitas vezes nós estamos? Sabe, esta inquietação dentro de você, essa ansiedade, essa preocupação, essa insegurança, sabe, este sentimento de que vai acontecer alguma desgraça, de que a coisa vai piorar, de que não vai ter escape. O diabo é mentiroso, e ele usa estas coisas para te intimidar. Quando você é de Deus, você se levanta e diz: diabo, você é um mentiroso. Eu fico com a palavra da verdade. Eu creio em Jesus, o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Eu nasci para vencer, eu nasci para conquistar, eu nasci para viver para Deus e comungar de tudo aquilo que o céu tem para a minha vida. Você precisa buscar esta unção. Sabe por quê? Porque não é normal você não ter amor por Deus, ou desenvolver esta paixão. Eu tenho amor, pastor, eu amo. Mas não é suficiente para você cultivar uma relação de intimidade. Então o que você precisa é paixão mesmo.
Eu sou do meu amado é meu. É você entender que o teu propósito maior na face da terra não é trabalhar, ganhar dinheiro, guardar, comprar, vender, entesourar, construir patrimônio, porque tudo vai ficar aqui. A tua maior missão é ter a marca do reino na tua vida e proclamar a chegada do reino de Deus no meio de vós. É ser luz aonde quer que você vá, no meio da tua família, parentes, vizinhos, colegas de estudo, companheiros de trabalho. Nós precisamos voltar para o Senhor. Imagina John Wesley, seu discípulo Wilberforce. Foi através da oração que a escravidão foi abolida na Inglaterra. Imagina só, John Wesley, este homem que queimou até os 88 anos de idade. Na época ele tinha que andar quilômetros e quilômetros e quilômetros no lombo de um cavalo. Ele muito velho, ele chegava para Deus e dizia: Deus, o sol está muito quente, manda uma nuvem para nos proteger. E diz a história que uma nuvem descia e cobria todo aquele lugar para oferecer sombra aos que estavam ali para receber algo da parte de Deus, através de John Wesley. Há relatos que um dia o seu cavalo quebrou a pata, e nós sabemos que quando um cavalo fratura a pata, quebra a pata, ele tem que ser sacrificado. Ele não tinha outro meio de transporte. Ele desce, põe a mão na pata do cavalo e ora, e pede para Deus curar o cavalo. E sabe o que acontece? O cavalo é curado. Imagina você, o avivamento da Rua Azusa em 1906. Foi ali numa casa simples, humilde, que está em pé lá até hoje, como um marco histórico. Foi dali que experimentamos o avivamento que perdurou até os nossos dias. Pessoas foram geradas ali, pessoas foram alcançadas ali, pessoas foram salvas ali, através da oração destes homens e mulheres de Deus, que dobravam os seus joelhos. Imagina você que nesta época existia a igreja de brancos e de negros, existia segregação racial, o preconceito. Billy Graham, certa vez, quando foi convidado para pregar na África do Sul, ele disse: eu não vou pregar só para negros. Se eu for para a África do Sul, eu quero pregar para brancos e negros juntos. E por conta desta divisão, do apartheid, deste preconceito, ele podia não ir. Mas um milagre aconteceu. Dentro daquele estádio existiam 100.000 pessoas, brancos e negros, ouvindo a palavra de Deus. E 150.000 lá fora. O que você acha que derrubou o muro de Berlim, que dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental? Foi a oração, foi o clamor, foi a súplica. Imagina você que enquanto nós não oramos, Deus está levantando pessoas que estão se derramando diante de Deus em oração, que todos os dias choram, clamam, suplicam, invocam a Deus, debaixo de forte intercessão,
que você não pare, para que você não desvie, para que as igrejas não fechem, para que os irmãos se convertam de verdade, para que os irmãos sejam prósperos, para que os irmãos sejam usados nas mãos de Deus, para que as igrejas não fechem, para que os pastores não caiam em pecado. Amados, tem gente orando por todo o globo. Tem gente que ora e não sabe nem pelo que está orando, como já aconteceu comigo. Deus me tirar da cama de madrugada e eu ser movido pelo Espírito Santo a interceder sem saber pelo que eu estava intercedendo, mas eu sabia que Deus naquele momento estava se movendo na minha vida para interceder. A nossa igreja existe porque pessoas muito simplórias lá atrás, aquelas senhorinhas de coque, de vestidão, humildes, dobravam seus joelhos, pedindo por um avivamento em nosso tempo. Amados, o que vai acontecer agora não vai ser produzido de ontem para hoje, é algo que já está sendo preparado desde os fundamentos da terra. É algo que vem lá de trás. Deus está no controle de tudo. Deus está... Cuida dos jovens para mim, para que eles possam estar aqui na reunião, por favor. Se for no banheiro, é só banheiro e volta. Eu vi que saíram 2 meninas também. Agora, e a tua disposição de orar por alguém? Às vezes você não ora nem por um parente. Às vezes você não ora nem por uma pessoa próxima. Às vezes você não se dispõe nem de visitar, nem de levar a palavra. Amados, como é difícil hoje pedir para alguém fazer uma visita, para ir no hospital, fazer um velório, levar uma cesta, levantar os alimentos. Amados, só que é muito triste ter que convencer os crentes a virem no culto, buscarem a Deus e oferecerem a sua adoração ao Senhor. Amados, esta crise não pode nos alcançar. Preste atenção. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se a gente continua assim, você pode dizer salvo, mas não muito. Ah, pastor, mas a gente é salvo pela graça. Você não pode brincar com a tua salvação. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, o que nós estamos construindo aqui é algo para a eternidade. Nós não estamos brincando de igreja. O que nós estamos fazendo aqui é muito sério. O que Deus está requerendo de você é algo muito sério. E você tem que se preparar, porque os dias difíceis estão à porta. Eu estava orando um dia desses, Deus falou no meu coração, pelo Espírito Santo: ore, porque uma 3ª guerra mundial é eminente. Aí nós vemos rumores de guerra. Não estou falando só de Rússia e Ucrânia. Estou falando do envolvimento da OTAN. Estou falando naqueles países que estão equipando a Ucrânia e estão desafiando a Rússia. Para vocês terem uma ideia, um míssil muito poderoso já está armado. E o nome deste míssil é Satã 2. Ele foi apelidado. Tem o Satã 1, este é o Satã 2. Ele alcança qualquer lugar do globo, ele pode atingir os Estados Unidos.
Amados, até pouco tempo atrás, estava tudo tranquilo. China quer invadir Taiwan. Fora outras guerras que a TV não noticia, porque não é interessante. Mas tem países que estão em guerra já há muitos anos. Perseguição da igreja. Os santos sendo mortos, fuzilados, presos, torturados. Imaginam que é pegar uma gaiola com crentes e colocar dentro do mar para matá-los afogados. Colocá-los em fila e metralhá-los porque são crentes. Atirar na nuca. Decepar a cabeça. Estou falando dos nossos dias, onde igrejas são fechadas e ateiam fogo, e os crentes morrem queimados dentro da igreja, louvando e cantando hinos a Deus. Imagina isso acontecendo aqui. De repente vem estes radicais, estes fundamentais, fecham as portas da igreja e ateiam fogo na igreja. O que vamos fazer? Vamos morrer todos. Mas a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar. Você imagina que quando o Titanic estava afundando, aqueles que eram da orquestra começaram a tocar músicas evangélicas, gospel, até o navio afundar de vez. Mais perto quero estar de ti, ainda me una a ti. Imagina só, o barco afundando e eles tocando e cantando. Você está preparado? A palavra diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver, mas para onde iremos? Tudo depende do nosso coração. Por que manter esse coração duro, insensível, indiferente, alienado? Por que se manter armado contra tudo e todos, descontando em Deus? Por quê? Ser resistente às coisas espirituais. Você sabe qual é o teu papel como filho e filha de Deus. Obedece. Imagina o que estão passando neste momento. Em alguns países que eu não posso falar, os dedos são filetados com gilete, para que eles não possam mais, ou é um tipo de castigo, para que eles não possam mais folhear a Bíblia. Nestes países, se a pessoa for pega com Bíblia, prisão perpétua, ela pode ter sentença de morte. Não pode carregar Bíblia, não pode ter Bíblia. Igrejas estão sendo destruídas. A cruz, como símbolo cristão, está sendo derrubado. Lá atrás começaram a proibir símbolos cristãos nas repartições públicas. Hoje já se proíbe orar dentro das escolas. Nós não podemos mais distribuir o Novo Testamento. Nós tínhamos um projeto lindo que era de passar desenhos evangélicos para as crianças, para ensinar os princípios de Deus. Não podemos mais fazer isso. Nas escolas, hoje é o dia da família, não pode ter mais o dia do pai, o dia da mãe. Os banheiros, eles querem banheiros
para qualquer um usar. Sem ter esta divisão, é para homem e mulher. Se eu me sinto homem, eu vou usar o banheiro. Se uma mulher se sente homem, pode usar o do homem. E se a mulher se sente homem, ela pode usar o vice-versa, né? Se a mulher se sente homem, pode usar o do homem. E se o homem se sente mulher, pode usar o banheiro da mulher. Já estamos vendo aí estudos para que a nossa moeda seja digital. Logo não vamos ter mais o dinheiro em cédula. Falei isso lá atrás. Os irmãos não acreditaram. Agora a discussão já está mais séria. Já estão falando numa quebradeira mundial. E por conta dessa quebradeira na economia mundial, uma moeda só. Vocês estão vendo aí o BRICS, o presidente se aproximando de outros países, encabeçados por China, Rússia e Índia, aqueles que têm um poder financeiro maior, para se unir, para de repente ter uma outra moeda para concorrer com o dólar. Imagina isso que vai acontecer. Imagina a guerra que está para acontecer. Não é só guerra militar, é cibernética, é tecnológica. Amados, os dias estão sendo abreviados. Hoje nós estamos aqui, é domingo, daqui a pouco a gente está aqui de novo, é domingo de novo. Daqui a pouco a gente está aqui de novo, é domingo de novo. Os dias estão sendo abreviados. Termina, você diz, meu Deus, mas já passou a semana, já passou o mês, já passou o ano. Amados, daqui a pouco a gente vai estar aqui cantando, então é Natal, Ano Novo também. É assim. Arroz com uva passa, chocotone também, né? Quem que gosta de chocotone? O Regis. Ficou feliz então, Regis. Vocês estão entendendo como é que estão as coisas? E a gente está brincando, a gente está vacilando. Pessoas próximas da gente estão sendo bombardeadas, estão sendo atacadas. Ou você acha que esses surtos de loucura, de confusão mental, de perturbação, e hoje com tantos rótulos, doenças que nunca ouvimos falar na vida, e as pessoas elas vão ouvir, não, essa doença é intratável, não tem cura, você vai controlar, não cura. Amados, mais do que nunca nós devemos nos agarrar com Deus. Esse espírito não pode entrar na tua casa. Aprenda a fazer um culto familiar pelo menos uma vez por semana. Aprenda a dobrar os teus joelhos com os teus filhos. Ensina a palavra para eles. Dia desses, a Tânia está aí ou não? Dia desses, eu vi um vídeo do filho da Tânia levantando a mãozinha e orando. Aquilo tocou profundamente o meu coração. Eu vi os filhos de vocês, as filhas aí, o filho também levantando a mãozinha e buscando, se entregando na hora do louvor. Que coisa linda. Sabe o que vai acontecer, gente? Eu como pastor tenho mais 15 anos pela frente. Estou com 55. Não sei como que eu vou estar com 65. Mas chega uma hora que a gente tem que passar o bastão. Eu vou passar para quem? Quem vai ser sucessor? Quem se habilita? Quem ama o reino? Quem ama as pessoas? Quem entregaria suas próprias vidas pelas pessoas? Independente se são boas, se são ruins, se são leais, se são desleais, se são honestas, se são desonestas, se são verdadeiras, se são mentirosas, se são fiéis, se são infiéis, independente disso. Amados, há quem diga que igreja é igual curva de rio, tudo que não presta enrosca aqui. Diga, eu sou bênção. Olha para quem está do seu lado,
Diga, você não é muita bênção assim, mas eu profetizo que vai ser. Imagina, eu preciso falar isso para conscientizar você. Alguma coisa tem que trazer um despertamento no teu coração. Tem crente que não preocupa o diabo. Fala, deixa ele aí, tá belezinha. Não está orando, não está jejuando, não faz nada na igreja, não contribui financeiramente. Na hora do louvor fica de boca calada, senta, banheiro, rói unha, retoca maquiagem, fica no celular. Você tem que entender o que você está fazendo aqui. Eu, Senhor Deus, não divido a minha glória com ninguém. Nós precisamos aprender a ter reverência. Eu estou aqui para entregar o meu culto, vai ser o melhor culto que eu posso entregar. Em nome de Jesus. E debaixo deste avivamento, debaixo deste poder, haviam muitas curas e milagres. Quando nós vimos aqui a cura da Ana, eu disse para vocês, gente, foi um sinal de Deus para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Ela entrou aqui aleijada. Ela entrou aqui arrastando a perna. Ela disse que ia ter que amputar a perna. E ela agora é um testemunho vivo na rua. O pessoal passa por ela e fala assim, eu sabia que essa moradora de rua era mentirosa. Olha só, está andando normal. Ontem ela estava assim. Mas foi Deus que curou. Deus faz. Agora imagina vocês, pessoas comprometidas com Deus, volta a oração, volta a jejuar, volta a ler Bíblia, volta a confessar, volta a profetizar, volta a declarar, volta a profetizar. Imagina o que vai acontecer. A presença de Deus desce neste lugar. Sabe por quê? Porque muitos estão se perdendo. E infelizmente muitos vão se perder. Eu disse para o nosso grupo de jovens e adolescentes no retiro de carnaval, que eu peguei algumas fotos para ver, eu chorei. Eram crianças assim muito abençoadas. E caminharam com Deus enquanto permaneceram na igreja. Aí você começa a olhar a foto e fala assim, esse foi preso. Esse se tornou traficante. Esse ladrão. Esse assassino. Essa irmã ficou grávida sem casar. 5 filhos, cada um de um pai. Nada contra você que está aqui. Eu estou falando da história que nós vimos ali. Esse aqui está no álcool. Esse aqui está no vício. Esse está na rua. Esse casou e separou já umas 3 vezes. Gente, é esta história que nós queremos para nós. É esta história que nós queremos para os nossos filhos. Você não casou para separar. Não deixa o diabo destruir sua família. Não deixa o diabo acabar com tudo. Sabe o que falta? Quem clama por um avivamento dentro da sua casa. Porque avivamento é algo que acontece de dentro para fora. É algo que nos toma, que nos incendeia. Havia uma disposição de um grupo tímido, que tudo o que fazia na rua Azusa era de orar, e diziam, Senhor, nos visite, nos toque, faz o teu fogo queimar de novo em nosso coração, mais de ti, menos de nós, manifesta a tua glória, queremos o teu poder, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe, perdoe este povo, perdoe a nossa cidade, que a tua misericórdia nos encontre, vem reinar em nosso meio, nos quebrante, somos pecadores. Deus tem fogo em nossos dias, para incendiar a sua igreja novamente.
O avivamento já está acontecendo como um rastilho de pólvora. Em breve teremos uma grande explosão de avivamento sobre toda a terra. Este avivamento precede a volta de Jesus. O mundo será sacudido pela mensagem do Evangelho. O fogo aquece, ilumina, purifica. Aleluia. Revela a energia viva de Deus para nós, a sua igreja. O crente precisa passar pelo fogo. O fogo de Deus sempre esteve ligado ao sagrado. O fogo descia do céu e consumia a oferta. O fogo representava a presença de Deus, e que ele recebera o sacrifício. A Bíblia não fala de altar sem fogo. Não existe altar sem fogo. E não pode ser qualquer fogo. Não pode ser fogo estranho. Cuidado para você não oferecer a Deus fogo estranho. Aquilo que parece que é de Deus, mas não vem dele. A inspiração é do diabo, a inspiração é maligna. Perguntaram para D.L. Moody como gerar um avivamento. Ele disse: coloque fogo no altar e as cadeiras serão incendiadas. Daí eu preciso dar uma palavra para o nosso altar, uma palavra para aqueles que sobem aqui. Não dá para subir de qualquer jeito. Não dá para oferecer uma vida deformada, contaminada pelo pecado. Não dá para oferecer algo de forma natural, humana, carnal. Aqueles que sobem aqui precisam ter convicção do seu chamado, porque senão impedirão o mover da ação do Espírito. E quantos muitas vezes estão desinteressados, esfriaram, estão vivendo na indiferença, já não estudam mais, já não se aplicam mais, já não oram mais, já não buscam a Deus mais, já não encontram mais graça nas coisas de Deus. O tocar é mecânico, o cantar é mecânico, o dançar é mecânico, o pregar, o ensinar, o ministrar é mecânico, sem vida, fazemos no automático. Amados, precisamos consagrar o nosso altar, precisamos consagrar a nossa igreja, precisamos consagrar a nossa vida. Moisés no Monte Horebe, ele teve uma experiência com a sarça que pegou fogo e não se consumia. Aquela sarça aponta para os nossos dias. Nós somos os crentes, as sarças que pegam fogo e não se consomem. Ali naquele lugar, Moisés teve uma experiência com Deus. Na Bíblia, muitos morreram fulminados por este fogo. O mundo não conhece este fogo. Nós precisamos ser tochas vivas e luzeiros de Deus no mundo que anda em trevas, e este caminho leva à condenação eterna. Em Atos 2, versículo 3, diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. É por isso que figuras ilustram pessoas com uma chama de fogo sobre a cabeça, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deus tem fogo para incendiar a sua igreja nos últimos dias. Vamos experimentar o maior avivamento de toda a história. Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards, há mais de 2 séculos. Foi um sermão que impactou a igreja a ponto dos irmãos segurarem nas cadeiras, pensando que seriam fumegados naquela hora, exterminados, mortos, por conta dos seus pecados. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Falta reverência no nosso coração, falta reverência na nossa vida.
Eu gostaria que você ficasse de pé por um instante. Eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo de Deus se movesse em você. Preste atenção. Curva sua cabeça com toda a sinceridade que você puder. E comece a falar com Deus. Comece a se arrepender dos seus pecados. Confesse os seus pecados. E comece a declarar o teu amor por Jesus. Invoca o poder de Deus agora. Eu gostaria que ninguém andasse, eu gostaria que ninguém conversasse, eu gostaria que ninguém brincasse. Eu gostaria que você entendesse como é importante esse momento aqui. Eu gostaria que você falasse com Deus, do seu jeito. Eu gostaria que você rasgasse o teu coração, que você confessasse para Deus. Fale com Ele. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Deixa o Espírito se mover na tua vida. Que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Vai, Senhor! Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Fala com Deus! Escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Deixa o Espírito te tocar. Você não pode sair daqui hoje do mesmo jeito. Ele está aqui. Mas, Senhor, se entrega. Rasga o teu coração. É um novo tempo para você. É uma nova chance para você. Comece a orar em línguas, não para. Levante as suas mãos. Comece a orar. Libera. 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 Escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. A terra clama. Oh, oh, oh. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais, Senhor. Corre, calabaço. Enche. Shorekanda la sakanda la manazorekaya shakanda la manazorekanda la sakanda la mas. Soremanda la sakanda la mazorekanda ya shakanda la mas. Sorekanda la manazorekanda. Mais, Senhor. Mais, Senhor.
Mais. Enche. Corre calaba, sorre que calamanaya chá. Oh, re que candalaba, sorre. Oh, move-te, Senhor. Mais. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Vem aqui as crianças, venham vocês. Pré-adolescentes. Quem tem mais aí? A Tânia tá aí? Falei de você, né? Do seu filho. Tá pra lá, né? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica aqui, ó. Tem mais algum aí? Vem cá. Levanta as mãozinhas. Começa a orar em línguas. Começa a orar no Espírito Santo. Corre calababarra xalabaia raça. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Começa a orar em línguas com o pastor.
Corre cala manai, fecha os olhos. Corre cala babahashala manai seri, anda mais alto. Corre que cala manai sashala, não para. Corre cala bahashere, canta lá mais alto. Oh, é o Espírito Santo. Oh, vamos orar no Espírito Santo. Corre cala babahashala manai share que cala manasu. Oh, abra a boquinha, começa a orar em línguas. Corre cala babahashala, mais alto. Corre que cala manaya share cala manaya ro que canta labasu. Mais alto, começa a orar em línguas. Começa a orar no Espírito Santo. Começa a orar no Espírito Santo. Começa a orar em línguas. Começa a orar no Espírito Santo. Os nossos futuros pastores, evangelistas, missionários. Mais, Senhor. Cadê a garotada lá do Ministério Infantil? Traz para cá. Corre, cala, babahashala, manayasa. Dá um tempinho para mim. Dá um tempinho para o Espírito Santo. Não para, continua orando em línguas. Corre, cala, levanta a mãozinha. Continua orando. Continua orando, não para. Corre, cala, babahashala, manayasa. Ore, queri, anda, lavasu, recaia, nashari, anda, lavasu. Ore, bala, manahashe, lavasu, xeri, anda, lavanayasa. Corre cala babahashala basu. Ore cala marianda la bahayasha. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Corre cala bashirianda la basu. Fabrício, tira isso daqui para mim, por favor. Corre cala babaja. Suba aqui. Nós vamos orar. Vem cá. Nós vamos orar. Corre cala bashori, não. Corre cala babahashala baso. Estão aqui? Vem mais para cá um pouquinho assim. Vai, pode ir para lá. Pronto, já deu. Pronto. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Preste atenção. Vem mais para frente vocês. Vem bem para frente. Isso, aí tá bom. Tá bom aí. Deus tem um chamado para vocês. Vocês vão ser a continuidade da obra de Deus na terra. Vocês vão ser usados por Deus. Vocês vão ser boca de Deus. Vocês vão ser profetas de Deus, profetisas de Deus. Eu profetizo uma vida boa, abençoada. Eu profetizo que o Senhor guarda vocês, livre de todo mal. Que vocês possam vencer as tentações da vida e que vocês possam ser cheios da unção e do poder de Deus nesta noite. O pastor vai orar e vai ministrar o batismo no Espírito Santo, e vocês vão fechar os olhinhos e vão deixar Deus encher vocês. Amém? Corre cá, fecha os olhos. Corre que calamanayachá. Corre que calabachori anda labahachala manayachari anda labasori calabayalabasta. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Fecha os olhos, vamos adorar ao Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que
Aleluia. Fazer o que a história Ser cheio, ser cheio. Começa a orar em línguas. Corre lá, baixou, anda lá, baixou. Corre, carraia, massa. Corre, o que a história nunca viu, vem cumprir. Escrito em Joel, a vida seu filho. Seja cheio. Toca, Espírito Santo de Deus. Toca. Seja hoje, seja agora, vem derramando teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramando teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramando teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramando teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramando teu Espírito. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais. Oh, recala baba hashala basu. É o Espírito Santo, pode orar. Corre, calabassa. Mais. Pode orar pelos outros, Júlio. Vai ministrando. O fogo arderá continuamente, não se apagará. Oh, rere malabanaya racherianda labasu. Oh, remalanaya cherianda lasu remalais. Oh, ri alamalabasorianda labai. Não deixe essa geração se perder, Senhor. Não deixe essa geração se perder, Senhor. Eles são teus. Eles são teus. Eles são teus. Eles são teus. Em nome de Jesus, toda febre vai embora. Em nome de Jesus, toda bronquite, toda crise respiratória, eu profetizo ser curada, ser sarada, ser liberta. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica agora aqui, ó, todo mundo, para a gente tirar uma foto bonita aqui, ó. Fica vocês aqui onde vocês estão, aí vai ficar o pessoal no degrau. Desce um pouquinho. Os menores aqui. O segundo degrau aqui, ó. Pode ficar aqui. Ó, Michele, ajuda aí. Aí deu? Fica em cima aqui. Pronto, agora vocês, papais, mamães, venham aqui, ó. Fica atrás da gente aqui, ó. Isso. Agora a gente adulto fica aqui atrás, ó. Oh, recalabachori calabahasa. Estenda as mãos para cá, ministra a unção sobre a vida deles. Vamos dar um sorriso bonito para sair na foto? Vamos lá. Amém. Deus abençoe. Que a boa obra que o Senhor começou, Ele possa terminar na vida das nossas crianças e em nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos distribuir os envelopes da ceia. Pode sentar um pouquinho só. Amados, parece que uma carreta passou por cima da gente, né? Eu não sei você, mas isso mexe tanto comigo. Isso mexe tanto comigo. Amém? Distribui os envelopes da ceia para todos os irmãos. Não é para você entregar essa oferta hoje. É para você entregar essa oferta semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Deus tem levantado um povo neste lugar, um povo que compreende que o reino de Deus, nos últimos dias, precisa ser cuidado. A igreja não pode adoecer, nós precisamos cuidar daquilo que é do Senhor. Aleluia. Este envelope, que é o envelope da ceia, você vai guardar para entregar esta oferta na próxima semana, em nome de Jesus, amém? Dá um para mim também. A gente vai levantar e vamos fazer uma oração. Entrega para todo mundo aqui, ó. Pessoal aqui do altar, Lucas, ali, ó. Vamos ficar de pé, levante o teu envelope. Diga assim comigo: Deus, o Senhor conhece a minha vida financeira, econômica e material. O Senhor sabe de que eu preciso de um milagre. E eu confio em Ti, porque o meu milagre está nas Tuas mãos. Eu não te busco por aquilo que o Senhor pode me dar. Eu te busco pelo que o Senhor é. E eu te amo. E eu estou aqui, Deus, para te servir também com as minhas finanças. Eu quero te entregar na próxima semana a melhor oferta da minha vida, a minha oferta alçada, especial, de amor. E quero que o teu Espírito confirme isso.
Libera, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar um pouquinho. Enquanto nós distribuímos o envelope da oferta de hoje, este envelope não é para você entregar hoje, só se você for viajar e não estiver aqui semana que vem. Mas eu gostaria que você pudesse separar a tua oferta desta noite. Eu gostaria que você pudesse entregar o seu melhor nesta noite. Tira os olhos dos problemas, dificuldades, lutas financeiras. Coloca os teus olhos em Jesus. Coloca os teus olhos em Jesus. Eu vi um irmão mancando aí atrás. O que é que ele tem? Oi, é você? O que aconteceu? Torção? Vem cá, deixa eu falar com você. Amém. Toda inflamação vai sumir, desaparecer, e você vai contar esse testemunho, tá bom? Deus abençoe. Vai na paz. Põe o pé, Gabriel. Você não tem um pé maior do que o outro, não, né? Não, né? Tá bom.
Põe o calcanhar para eu ver. Isso. Volta de novo, Gabriel. Andando assim, ó. Botando o calcanhar. Isso. Isso. Põe o calcanhar, Gabriel. Põe o calcanhar. Isso. Põe o calcanhar. Agora volta de novo, Gabriel. Vai lá. Põe o calcanhar, Gabriel. Põe, Gabriel. Amém. Gabriel é filho do pastor, né? Então ele se contundiu correndo. Mas não foi lá no teste da polícia militar, né? Tem que se cuidar lá, hein? Aleluia. Já entregaram as ofertas? Já? Pai querido, Deus amado, nós oramos e abençoamos cada oferta. Dízimo, semente, abençoe, Senhor, os teus filhos e tuas filhas. Libera o que o céu tem para eles, em nome de Jesus. Abençoe os nossos empresários, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um projeto de vida. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Pai, eu profetizo uma semana de paz, de vitória, de graça para todos os teus filhos. Vão para casa e não saia daqui sem dar um abraço, pelo menos, em umas 50 pessoas. Deus te abençoe. E se você não entregou o seu proposta de membresia,